esses nomes que você colocou, Dani, com a saída do Andreas, ele vem para ser titular, né? Porque é a posição que ele vem para ocupar, que é um segundo homem de meio campo ali pelo lado direito, né? Ele tem que ter um jogador, é lógico, de mais marcação. Salve nação, saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. O mercado da bola do nosso Flamengo está agitado. Arturo Vidal vai chegar nesta semana no Rio de Janeiro e ele, cara, do Olympique de Marselha, o Luiz Henrique, também vai chegar no Mengão. Estas notícias e muito mais agora aqui no canal Marcos Fla React. Seja bem-vindo, quero pedir o seu like, a sua força, inscreva-se aqui no canal. Ative o sininho para não perder nada, galera. Sempre vai ter notícias aqui do Flamengo de última hora. Cara, assim que o Flamengo anuncia contratações, a gente traz os vídeos aqui para vocês. E vai ter mais, hein? Não vai ficar só nessas daí, não. De Arturo Vidal e o Luiz Henrique. Terão mais contratações. Me segue lá no Instagram, lá a gente solta primeiro, tá bom? As contratações do Flamengo é mais rápido, a gente anuncia lá primeiro no nosso Instagram. Link aqui na descrição, Marcos Fla React. Me segue lá. Créditos de vídeo é do canal ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Canal aqui do YouTube, Grupo Disney. Vamos aqui assistir o Futebol 90 falando das contratações do nosso Flamengo. Simbora então, fala aí, Dani. Tem um outro cara que pode estar chegando no Brasil também para vestir a camisa do Flamengo. Quem? Só falta canetar. Eita. Só falta assinar o contrato de Arturo Vidal. Ele está há algum tempo já mostrando que tem interesse em vestir a camisa do Flamengo. E a gente vai abrir esse debate pensando também em outros reforços, porque aí começa-se a dizer em Sanches, que me parece um pouco mais difícil, o Luiz Henrique, que jogou no Botafogo e está no Marselha, esse sim, já conversando com a diretoria do Flamengo também. Vou começar pelo Vidal, capitão, mas a gente pode entender aqui daqui a pouco se isso significa uma reformulação e que tipo de reformulação seria essa. Mas o Vidal, eu não tenho nem coragem de perguntar se ele chega para ser titular. Eu não tenho coragem de perguntar isso. Imaginar que não, né? O William Arão ou o Thiago Maia 80% e Vidal 60%. Você escala quem? Vidal. Ele vem para ser titular, né? Eu acho que é lógico, você vai condicioná-lo àquilo e rapidamente ele vai ter que ser condicionado para estrear, para ser o titular do Flamengo. Aí no decorrer dos jogos, aí a gente vai entender o que o Vidal pode entregar. Tem 35 anos e tem muita qualidade, né? Então é um jogador que usa muito a questão física, que gosta do combate, que gosta de circular nas duas áreas, né? Então a gente vê o Vidal tanto marcando como chegando também para remate de chute de fora da área, enfim, ele gosta de circular nessa área, mas com 35 anos ele tem que estar muito bem condicionado, tecnicamente é muito forte. Esses nomes que você colocou, Dani, com a saída do Andreas, ele vem para ser titular, né? Porque é a posição que ele vem para ocupar, que é um segundo homem de meio campo ali pelo lado direito, né? Ele tem que ter um jogador, é lógico, de mais marcação, para que ele não tenha tanta responsabilidade para isso também, que ajude, né, com relação ao sistema defensivo e que dê um pouco mais de liberdade para ele poder circular no campo. Mas é uma contratação de impacto, de um cara de cenário internacional, capitão da seleção do Chile, né, apaixonado pelo Flamengo, como ele mesmo disse, e que vem para o Flamengo para ser titular, na minha opinião, com certeza. Chega para o Flamengo o que o Felipe Melo foi para o Palmeiras. Vai chegar esse cara. No início. E, inclusive, até vindo da mesma equipe, coincidência ou não, né? São atletas muito parecidos em termos de personalidade, em termos até de característica, de qualidade técnica. O Felipe mais primeiro, o Vidal mais segundo, de mais chegada. Sim. Mas, enfim, chega um cara para mudar o meio-campo do Flamengo na questão de liderança e principalmente de composição. É um atleta que, mesmo com 35 anos, ele terminou a temporada mesmo no banco da Inter, mas entrando bem. Para algumas situações. Esse bom pontual. Não é que ele estava jogando na Inter todas as partidas. Não. Ele entrava. Para jogos específicos. Ele vinha para o segundo tempo. Mas acho que tem uma situação específica, desculpa, Vacinca. Os jogos que ele entrava não eram jogos pequenos. Mas eu estou dizendo, mas não é que ele jogou, por exemplo, a temporada do futebol italiano. Exato. No campeonato. Exatamente. Era o mata-mata Liga dos Campeões, às vezes um clássico. É mais a sequência do que tipo de jogo. A contratação, ela tem que ser esportiva. É muito, a gente não pode ser, obviamente, assim, ignorante, falar que
o marketing não tem peso, a repercussão não tem peso, tudo isso tem um peso. Não, vai vender camisa, claro que vai. Ainda mais pelo que se tornou o futebol. Como diria o filósofo Facincani, é business, né? Agora, tem essa parte do futebol. Agora, a contratação é esportiva. A gente tem de analisar o Vidal em condição para jogar no Flamengo. É bola. Eu acho bola. que... Mas, o Rafa, mas eu acho que vai ser trabalhado para alguns jogos. Sabe por que eu comparo, sequência que nós temos no Brasil de deslocamento, viagem, entra no avião, vai para o jogo, entra no avião, vai para o jogo. Eu acho que isso é diferente. Acho que isso que precisa ficar claro. Fala. Mas você sabe que, Pedro, até para passar para vocês também, quando o Felipe Melo vem ao Brasil, ele vem na mesma condição do Vidal. Ele não era um titular absoluto na Inter, ele estava no banco, ele já estava em processo de saída e ele vem para cá e se revigora. Eu acho que ele jogava até menos, não jogava, do que jogou o Vidal nessa temporada? É similar. Dá pra gente puxar esse número depois. Era uma coisa de não ser titular, mas entrava em situações... Mas entrava assim como o Vidal. O Vidal faz um jogo contra o Liverpool, agora, recentemente, na Liga dos Campeões, né? Os dois, né? Mas muito fortes também. Entrou muito bem nos dois jogos, tudo bem, a Inter ficou pelo caminho, o Liverpool, claro, muito mais time, mas fez 2 grandes jogos, né? Então, assim, essa competitividade, esse lado físico ainda está apurado com aquilo que é a exigência de Europa, né? Então, a questão toda é dosar no que o Rafa falou, na regularidade. Que ele vem fisicamente preparado para jogar, que pela característica, hoje é a peça que talvez falte ao meu campo no Flamengo, é a peça que falte ao meu campo no Flamengo. Se assemelha no que eu falo do Felipe Melo, de liderança, um jogador de muita pegada, um jogador de qualidade técnica, porque pensa, é só o cara que grita, que é o Brutamontes, que vai falar. Não. Muito pelo Felipe. O Flamengo também precisa desse cara para de repente, chamar o time no momento Precisa. Ele é um combo, ele é um case. Eu acho que é uma situação assim. Bem, eu entendo as ressalvas do Prates, elas são necessárias, mas assim, ele não jogou a temporada inteira, ele não é um cara de 25, 26 anos, é um cara de 35, mas ele jogou jogos de uma competitividade altíssima, de um nível altíssimo, e acho que ele não consegue fazer uma temporada inteira, porque o jogo dele, que é um jogo muito intenso, é um jogo de campo inteiro, é um jogo de desarmar, é um jogo de distribuir, é um jogo de chegar... Cada vez mais o campo está ficando reduzido. Exato. Então, assim, para a Europa... Já não tem mais aquele 120 por 75, já está ficando meio 80 por 50, mas tudo bem. Só que aí vamos pensar, um cara do nível do Vidal, com a capacidade de competir como ele competiu recentemente. O histórico recente dele não aponta para lesões, estou dando noticiário das últimas semanas e meses. Um cara que arma, um cara que desarma, um cara que pisa numa área, um cara que corre o campo inteiro. Ele joga prioritariamente pela direita. Se tiver que fazer também esquerda, faz. Se tiver que ajudar numa linha de 2 de combate, faz. Se tiver que chegar, faz. E a gente está falando de futebol brasileiro. Sim. Eu não estou dizendo que o Vidal está indo para a Premier League, o que ele pode acrescentar ao City, ao Liverpool, ao Arsenal. Não, ele está vindo para o futebol brasileiro. É importante saber que ele não é um cara que vai te dar 70 jogos no ano. Não vai. E outra Agora, coisa. você sabendo usar o Vidal, acrescenta muito. É um cara de outra prateleira. É um cara de, como gostam de brincar, um cara de outro patamar para futebol brasileiro. E aí, adaptando, e não é fazendo se cuidando aqui, também, né? E não é aqui falando que, mas está querendo dizer, não. O histórico dele é um histórico de problemas fora de campo. Exato. Ele já teve. A partir do momento que ele se mostrar focado para resolver dentro de campo, no Flamengo, no Rio de Janeiro, é um baita de um nome. Ele vai jogar todos os jogos. Outra coisa, o calendário brasileiro não permite nem que a molecada nova, cheia de gás, jogue todos os jogos. Então, agora, você sabendo adequar, encaixar, colocar, potencializar esse cara, ele tem muita bola. Ele faz o que pouca gente faz no Brasil. Independente dos 35 anos, pisa na área, com nível de intensidade, de competitividade e de qualidade, pouca gente tem o que ele tem aqui. Então, acho que só pra gente até ilustrar isso que você está falando. Outra coisa. Coloca na tela pra gente, por favor, a comparação que a gente fez. Se ele já estivesse no Flamengo com os números que ele teve na Itália, a gente está fazendo uma comparação, óbvio, pensando em quem são os volantes hoje. João Gomes, Arão, Thiago Maia e Diego. Mas para ser justo, ele tinha uma minutagem baixa, então os números deles vão ser menores. Ele jogava quase sempre um jogo na partida que ele jogava. Mas ainda então, assim ele aparece ali, ó. Não, tudo bem, mas ali quando tá quarto, é claro. Ele tem uma minutagem menor. Ele tem uma minutagem menor, com certeza isso tem que ser levado em conta. Mas pra gente olhar os números frios, tá? Tô olhando até mais pra primeira coluna do que pra segunda. Ele fez 24 jogos, e aí a gente tá vendo ali o número de ações progressivas por jogo é alto, duelos vencidos é alto, desarmes. Talvez eu esperasse um número maior de desarmes, mas bolas recuperadas mas também, ele não jogava nessa posição na Inter. Exatamente. E aí tem que entrar nisso, né? Desarme da Inter ou Brozovic. Exato. Com bola. O duelo vencido, desarme e bola recuperada é outra situação. Vidal geralmente entrava na vaga do Barella,
na vaga do Çalhanoğlu, jogava sempre na segunda linha. Por isso o desarme não é tão alto. Sim, exatamente. O desarme geralmente na Inter é do Brozovic de quem entrava nessa posição. Vettino, que era o jogador que fazia a substituição imediata ao Brozovic, que é o primeiro volante. E no Flamengo vai ter que ser assim, exatamente, né? Porque o Vidal vem para ser camisa 8, né? Pra ser A gente colocar 8, número aí para o exatamente. torcedor entender, ele é um camisa 8, né? Você imagina que o João Gomes ali, que é o cara de combate... Base, João, e ele sobe com a Arrascaeta. Ele é um apoio de Sim. marcação e, né? Sim. É isso, ele são pode apoios, melhorar né? o futebol do então, Arrascaeta, ele é um né? apoio de criação, ele é um apoio na armação de jogadas e na marcação. E outra coisa, Fabio, Ele também... pode melhorar muito o jogo do Arrascaeta. Vai ter um jogador de qualidade ao lado também, né? Do Arrascaeta. E outra ele tem coisa, um poder a de gente tem criação também. Fabio, e outra Prats coisa... tá com a cara de poucos amigos Não, aqui, o Prats... Mas não tá feliz com o Flamengo, não. Essa é pro Prats, essa é direto e reto do senhor. Não é. Essa é direto e É reto uma do questão de senhor. avaliação apenas. Não, Eu sim. acho que vocês falaram de qualidades que ele tem mesmo. Ele é muito competitivo. Mas, o Rafa, Isso é também, muito importante. também tem Só uma para coisa. completar, só para completar, Facinho, o que a Dani falou, meu, o Flamengo não tem um líder, né? Então ele é capitão da seleção do Chile, ele tem dentro do, né, é um cara de personalidade e a gente cobra muito isso. Então o Flamengo vive um bom momento agora, mas nos momentos um pouco mais complicados faltou uma liderança ali. E não é a liderança para se expor, Vai descer do falar. busão para daquela É isso, resenha é o cara ali. que você olha e sabe, o cara que vai te agregar coisas positivas no quesito liderança, sabe? Aquela palavra, aquele, né, fator um pouco mais competitivo que o Flamengo deixou, né, perdeu um pouco em algumas partidas e por isso teve uma baixa de rendimento também. Então eu acho que é um jogador que ele pode agregar muito na questão técnica e a personalidade dele, se ele se cuidar no Rio, se ele entender o que é Flamengo, se ele entender a cobrança que vai vir em cima dele após um período. Porque tem um período de adaptação, né, de namoro, então ele chega, vende muita camisa e a ansiedade do Maracanã lotado para recebê-lo, por exemplo, mas depois o torcedor cobra. Claro. E para ele, com 35 anos, entregar, ele também tem que se cuidar, tem que entender que o Rio de Janeiro e o Flamengo não é só uma grande festa, que a produção tem que ser muito grande pelo que o Flamengo almeja e espera dele. Com esse combo, ele entendendo esse combo, ele tem muito a entregar. E Eu outra acho que coisa, pensando Feliz... nessa renovação, Facinca, para te jogar também o próximo assunto, que daqui a pouco a gente vai falar de Palmeiras, o Flamengo também pensa no Luiz Henrique, né? Que era do Botafogo, é ponta, pode jogar pelos dois lados, 20 anos, saiu do Brasil com 18, está no Olympique de Marselha, e agora o Flamengo já pensa também nesse jogador. Aí acho que pensando mais em longevidade, pensando mais nessa reposição, não é nem reposição, acho que é nessa mudança de geração que o Flamengo vai precisar fazer daqui a pouco. É, um jogador que chega, por enquanto, para somar no elenco. Mas o que eu falo em relação a esse assunto de jogadores que vêm de Europa é que se ele fosse titular absoluto, estivesse numa sequência, não voltaria para o Brasil. Né? Então, assim, a gente tem que tratar a realidade como ela é. Você fala do Luiz Henrique. Não, tanto dele como do próprio Vidal também. Se ele, porque não, mas ele estava no banco na Inter, mas não... Mas, gente, mas espera um pouquinho, tem uma idade, o cara tá tudo com bem, 35. o ciclo é esse. Exatamente. Se ele fosse titular absoluto, não estaria pensando em voltar ao Brasil. Ninguém tá Estaria pegando o pensando em Vidal de renovar o 14, contrato com a 15. Inter, ou então dar um potencial de carreira ainda num time mais competitivo. Então a gente tem que trabalhar com a realidade do cara. Não é porque o cara tem 35 que ele entrega mais. Depende de como o cara está. É bom lembrar onde ele vai jogar, né? Brasil. Exatamente. Não Tem é o de 20 que pode chegar e não acrescentar nada, como, por exemplo, o Vitinho chegou jovem ao Flamengo e não somou nada, muito pouco, né? Hoje é um jogador descartável. Como tem hoje o de 35, 36 que não soma nada, que é o Diego, que não acrescenta nada quando entra. Você tem o de meia idade também, que já não tem acrescentado mas nada. eu acho que isso então, é dos ciclos. Depende muito de como o cara se trata, de como o Diego cara já se acrescentou, cuida. o Felipe Luiz Diego acrescentou chega bem. muito. Então, Luiz é depende- sensacional Essa nisso. geração Depende acrescentou de muito como o pro cara... Flamengo na chegada. Então, mas... Agora, menos. então, mas assim, depende de Diego, como... aliás, rapidinho, é a contratação que muda o patamar do Flamengo de entendimento de mercado. Sim. Vai buscar na Europa. Exatamente. É um momento ali. Mas fala, Facinca. Mas assim, mas eu acho que outros chegaram e acrescentaram até mais, entendeu? Mesmo diante dessa importância dessa mudança, só trouxe o Diego e tal. Mas enfim, mas eu vejo que depende muito do jogador. Então, assim, não dá nem para se empolgar com o de 35 experiente que vem, mas ao mesmo tempo também não com o de... Vai depender, cada um é cada um, entendeu? Do que eu vi recentemente do Vidal, poxa, o cara que chega, mesmo independentemente dessa baixa minutagem, é um cara que, se for muito bem utilizado, ele cai ali como uma peça central, uma luva nesse meio campo. Luiz Henrique, não sei, eu acho que o Flamengo tem o Lázaro para utilizar, tem o Matheus França ali à frente ainda para ser mais uma outra opção, enfim, tem que ter calma. Cebolinha não, Cebolinha é um cara diferente, um cara de seleção brasileira, não é também essa Brastemp toda, mas é um grande jogador, é um cara que, sem dúvida alguma, vai ser uma grande opção nessa vaga do Bruno Henrique. O Flamengo tem um acréscimo gigantesco, então assim, tem que trabalhar dosando, né? Sem muita empolgação.
que eu acho que é o que recentemente tem feito mal ao Flamengo. Todo mundo é tratado com uma expectativa gigantesca e, na verdade, às vezes o cara não é tudo isso. Mas pensando um pouco prático para você fechar nesses dois lados, né, que o Luiz Henrique pode fazer, um jogador de 20 anos com experiência de Europa, acho que ele pode, inclusive, melhorar o futebol de outros jogadores. Como a gente fala do Vidal em relação à Arrascaeta pela posição no campo, talvez o Luiz Henrique, não sei, faça o Everton Ribeiro ir mais para o meio, como está rendendo melhor, e pensando que daqui a pouco também, talvez o Everton já tenha a passagem dele chegando mais próxima do fim pelo Flamengo. Eu vejo com bons olhos o Luiz Henrique como opção. Ou a contratação. Muitas vezes a contratação que dá resultado é aquela que talvez você tenha uma expectativa menor. Né? Ela é menos badalada, ela é menos vista, menos comentada e ela é muito importante para o time. Luiz Henrique é um jogador que tem muito a acrescentar, um jogador de muito futuro, apareceu muito bem no Botafogo. O Botafogo acabou negociando, quando ele era muito jovem, o Olympique de Marselha. Não jogou quase com o Sampaoli, né, que tinha pedido a contratação dele. Tem histórias que acharam que ele era um atacante centralizado e quando chegou lá descobriram que ele era ponta, né? Isso não acontece na Europa, não. O pessoal fala que... Não, isso não. Negócio de scout, né? Agora, o Luiz Henrique é uma contratação interessante, Dani. Acho que ele pode acrescentar muito. Tem muito para crescer. O que ele mostrou no Brasil, apesar de pouco tempo, em um Botafogo que estava em outro momento, não era o Botafogo de hoje. Ele já mostrou muitas qualidades para jogar, driblador, muito rápido pelo lado. Eu acho... Pode ser uma boa, sim. Eu acho que tem que dosar a expectativa. O Luiz Henrique é um cara que ele vai chegar pro Flamengo, que é diferente do contexto do Botafogo. Pro Flamengo ele vai chegar para compor o elenco, para ser mais uma opção de lado, talvez cuidar dessa renovação da tua beirada de campo. Ele pode te dar os dois lados. O Flamengo hoje precisa de alternativa para uma beirada ali pela direita, talvez prioritariamente. Dosar a expectativa. Na esquerda tem o Cebolinha, né? Não, sim, é dosar a expectativa. Mas talvez você não tenha o Cebolinha, você inverte um jogo, ele cai por ali, o moleque joga. Mas é dosar a expectativa. Não é o Luiz Henrique, tá chegando um cara da Europa que vai resolver teu ataque. Não. Ele é dosar essa tua expectativa. Mas pode ser muito útil. Pra você também não ser injusto com um cara daqui a 2 meses, 3 meses. Aí finalizar o ano assim, que tiro errado esse garoto aí, hein? Não, tiro errado não. Talvez ele precise de uma maturação, ele precise entender o ambiente do Flamengo. Talvez você precise acreditar nele no início de temporada. Mas, assim, eu acho que ele pode acrescentar. Pode acrescentar porque quando você pega uma janela que o Flamengo fecha com Cebolinha, fechou com Vidal, está muito bem encaminhado com o Luiz Henrique, e você olha para o que tem e para uma perspectiva de tentar dar um pouco mais de paz e encaixar essas peças, a gente está falando do Flamengo. Por isso que não dá para tirar o Flamengo em nenhuma frente. Está falando do Flamengo. Então, assim, é muito complicado a gente não errar no que a gente está esperando, porque o moleque surgiu aqui muito bem, foi para a Europa, apesar de não jogar, está voltando. Tem que resolver aqui quando entrar em campo. Mas me parece que não vai chegar com essa responsabilidade. Mas tomara, porque tudo que envolve o Flamengo, ele é muito superlativo, né? Sim. O cara que chega é muito bom, o Vidal quando chega é muito... Então, tipo assim, isso acaba se virando contra. O Vitinho, quando chegou, era uma contratação da história. Até que o Facinho lembrou aqui agora, descartável. Há uma discussão se tem que renovar, se não tem. O Vitinho teve bons momentos no Flamengo. O Vitinho, antes de se lesionar, estava resolvendo uma situação ali de corredor central que o Flamengo não tinha. O problema é sempre a expectativa que se cria. Você contrata o Vitinho achando que é o futuro 10 da seleção brasileira. E não é. Infelizmente, isso acontece muito. Acho que o Luiz Henrique precisa ter esse cuidado na hora de falar do garoto. O cuidado que você tem que ter é, de fato, fazer uma avaliação se essa é uma posição ou esse jogador, ele é necessário para esse momento do Flamengo. O que vão fazer com o Lázaro? Mas eu acho que são beiradas distintas. Então, mas só que já chegou. Não, mas então, mas o Lázaro pode fazer os dois. Também. Mas o Lázaro pode fazer os dois. E outra coisa. Eu não acho que o Lázaro pode fazer os dois, não. O Lázaro foi testado na direita e não foi tão bem quanto ele vai na esquerda. Ele foi testado pelo Paulo Souza num sistema que a gente sabe que não funciona e em alguns momentos, quando ele entrou pela direita, ele fez gol, inclusive ajudou. Daí eu vou te fazer outra pergunta. Você chega no final do ano com o Lázaro... Não dá pra você elevando essa qualidade, você emplaca uma venda. Você faz uma negociação, você fortalece seu caixa. Não dá pra você... Um garoto tão jovem desse, não dá pra você cravar que não dá. Acabou de chegar. Não dá pra cravar nada, mas dá pra cravar Mas dá pra cravar que ele hoje rende melhor por um lado. Mas não foi... Então, Luiz Henrique ele está jogando por ali, mas eu acho que você tem que fazer uma avaliação. Você tem um cara que vai chegar no lado esquerdo, que vai de novo travar a evolução do Lázaro, que é o Cebolinha. Você não acha que joga junto? Eu acho que são funções distintas. Não. Eu acho que sim. Eu acho que você consegue fazer ali em algum momento. Não, pode fazer, mas eu acho que o Cebolinha vai jogar na função dele. O Flamengo vai jogar com talvez Everton Ribeiro, com Vidal, com João Gomes, Arrascaeta, eu acho que Cebolinha. Não sei. A gente fala mais amanhã sobre isso, porque... Que debate, hein, galera? Que debate, cara. É muita coisa pra gente falar aqui. O vídeo vai ficar gigante, mas a gente vai falar sim, galera.
Situações de momento, hein? Vamos aqui atualizar as situações de momento do Mengão, mercado da bola do Flamengo. Então vamos lá, galera. Luiz Henrique. O Olympique de Marselha aceitou liberar Luiz Henrique para o Flamengo. Está tudo certo, é empréstimo de 1 ano. Se o Luiz Henrique for bem no Flamengo, o Flamengo tem preferência de compra. O acordo é esse, empréstimo de 1 ano com preferência de compra para o Flamengo, dependendo das metas atingidas. Ele é um jogador bem rápido, é um ponta esquerda, né? E forte. O Gerson, lá no meu Instagram tem. Lá no nosso Instagram, Marcos Fla React, tem o Gerson falando em vídeo da força do Luiz Henrique. Ele fala, vai lá galera, me segue lá no Instagram. Eu sempre estou atualizando as notícias do Flamengo por lá. Aqui é 3 vídeos por dia. Lá a gente posta toda hora alguma coisa ou outra, né? Sobre o mercado da bola do Mengão. E a respeito do Arturo Vidal, ele chega no Rio de Janeiro quarta-feira. Ele chega por volta de 9, 9h30 da manhã no aeroporto. E serão recebidos, né? Pela nação, pela torcida, pela imprensa. E, cara, que barulho que vai ser, hein? Que legal que vai ser a quarta-feira. Tem Libertadores, Flamengo e Tolima, às 21h30. E temos aí a chegada de Arturo Vidal para assinar contrato com o mais querido, com o Flamengo. Cara, já pensou, cara, que time maço que a gente vai ter? A gente vai ter muitos jogadores, né? Isso é muito bom para disputar 3 campeonatos. Você precisa ter um elenco forte. O Flamengo no ataque. Pensa comigo, ó, fora os que vão chegar. A gente tem Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro. A gente tem o Lázaro, o Vitinho, o Cebolinha, tem o Luiz Henrique, temos também o Marinho. Quem mais que eu tô esquecendo? Não sei se eu tô esquecendo de alguém, mas, cara, o Flamengo tem muita gente, né, cara, para compor esse elenco. E no meio de campo tá chegando o Arturo Vidal. O Flamengo também estuda a contratação de mais um volante, o Wendel, do Zenit. E que timaço, hein, galera? E tem uma barca saindo, não pensa você que o Flamengo não irá dispensar jogadores. Vamos lá então, o Flamengo tem uma barca aí e esses jogadores devem sair. Se não agora nessa janela, na próxima janela. O Ilharão deve sair, Diego Ribas, Diego Alves, Davi Luiz, Vitinho, Rodinei. Tem vários jogadores, cara, que o Flamengo tem intenção em negociá-los, né? Tipo Gustavo Henrique ou Léo Pereira. Tem outros jogadores aí que podem sim fazer parte dessa barca do Flamengo. O Flamengo está reformulando o elenco até que enfim, graças a Deus. E vamos acreditar, vamos apoiar. Quem chegar no Flamengo eu vou apoiar. Não adianta, cara. A gente tem que apoiar e acreditar. Nosso papel como torcedor, né? Valeu, galera. Tamo juntos. Ó, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Saudações e fui!